A grande dúvida de todo investidor, quando ele vai investir o seu dinheiro é: eu vou ter a rentabilidade suficiente para conseguir vencer a inflação? E quanto à segurança dos meus investimentos? Principalmente quando acontece uma mudança no governo, a gente tem mais medo ainda de qual vai ser as novas diretrizes que irão surgir com um novo governo à frente. Principalmente quando você empresta o seu dinheiro para esse governo trabalhar. E aí a grande pergunta que vem é: o Tesouro Direto pode quebrar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e eu vou responder essa pergunta para você até o final desse vídeo, então fica aqui comigo, mas eu preparei um material incrível para você entender como funciona a nossa economia e como surgem os títulos do Tesouro Direto. E será que você tem realmente um risco de perder todo o seu dinheiro? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo, vem comigo. Então seja muito bem-vindo ao canal Atitude Investidora. É muito bom ter você aqui. Se é a primeira vez que você vem aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Já chega então se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no botão gostei e aqui nós trabalhamos a educação financeira. A gente fala desde a gestão financeira até o investimento, ajudando você a viver em paz com o seu dinheiro. E se você já é inscrito, você já sabe, né? Clica no botão gostei e deixa aqui no comentário para mim. Você já investe no Tesouro Direto? Qual é o título que mais se encaixou aí nos seus objetivos financeiros? Se você ainda não investe, você pretende investir no Tesouro Direto? Vamos falar aqui sobre essa segurança então e responder essa pergunta. O Tesouro Direto pode vir a quebrar? Vamos conversar sobre isso porque eu preparei um material aqui que vai te ajudar a entender um pouco da economia do nosso país e como que surgem esses títulos do Tesouro. E será que você corre o risco de perder todo o seu investimento depois de 10 anos esperando aí uma rentabilidade? Vamos conversar sobre isso então. Vamos lá para a tela do meu computador. Tá aqui então a pergunta: o Tesouro Direto pode quebrar? Antes da gente falar sobre isso, vamos falar então como que surge a receita de um país. A receita de um país ela é medida através do PIB, então o Produto Interno Bruto. Todos os países medem o seu PIB de acordo com a sua moeda local. Então, os Estados Unidos mede o seu PIB através do dólar, na moeda corrente. A China mede o seu PIB. O Brasil também mede o seu PIB. Em 2021, o PIB do Brasil ele foi fechado em 8,7 trilhões de reais. Se esse número é muito grande para você, pensa o seguinte: 999 mil com mais 1 mil, ele se torna 1 milhão de reais. 999 milhões de reais, mais 1 milhão, ele se torna 1 trilhão de reais. É mais para você ter uma ideia da grandeza desse valor. O nosso PIB, ele representou em 2021 8,7 trilhões de reais. E esse indicador é medido anualmente por todos os países. Mas nem só de gerar receita vive um país. Nós temos também a dívida pública do nosso país. A dívida pública do Brasil em 2021, ele representou 8,3% do nosso PIB. Então nós estamos falando aí de 6,97 trilhões de reais de dívida pública. E para onde que vai esse endividamento? Como que o país se endivida? Vou colocar aqui para você um equilíbrio para dizer o seguinte: a dívida pública, 6,97% do trilhão aqui do nosso país, né, foi gerado 6,97 trilhões de reais de dívida pública contra 8,7 trilhões do PIB. Estamos falando aí que nós temos aí uma conta básica, tá, de 1,73 trilhões de reais aí no caixa do governo. Não é exatamente isso, mas estamos falando o quê? A nossa dívida pública ela não está excedendo o nosso PIB. Então isso já é muito bom, né? A nossa dívida pública não está acima do nosso PIB, então isso é legal. Quando a gente fala de dívida pública, a gente está falando de alguns desafios sociais que o próprio país enfrenta. Nós temos aí algumas frentes que o país tem para conduzir a vida do brasileiro e tornar a nossa vida melhor. Um dos desafios sociais que o Brasil tem é o desafio de quase 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água limpa. Quase metade da população, cerca de 100 milhões de pessoas, não tem coleta de esgoto. Então esse é um número muito triste mesmo. Só que não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Só quero mostrar para você que em 2020 o Congresso promulgou um marco regulatório para o saneamento básico aqui no Brasil. A tal universalização do serviço de água e esgoto, que tem previsão de acontecer até 2033. Só que para isso é preciso de um investimento de 600 bilhões de reais. Então aí está um investimento que o Brasil acaba fazendo e ele precisa de recurso para isso. Então,
é da onde sai o dinheiro para realizar, no caso aqui, uma melhora na vida social do brasileiro. Então, essa é uma das saídas financeiras que o país tem, tá? Então, no Brasil hoje, nós temos 17 frentes que precisam de recurso financeiro. É como aí na sua casa, por exemplo. Você precisa pagar água, luz, fazer compra, pagar o seu cartão de crédito, né? Você tem algumas frentes para tocar. O país é a mesma coisa, ele tem 17 frentes para tocar e essas 17 frentes precisam de recurso, precisam de dinheiro, tá? E aonde que acontece, né? Aonde que acontece a geração de recurso para que tudo isso aconteça? Uma das formas, além da cobrança de impostos, é o surgimento de novos títulos do Tesouro Direto. Então nós temos aqui, de um lado, a dívida pública tentando bater ali no PIB, né? Consumindo dinheiro ali. Nós temos os desafios que o país enfrenta, nós temos as 17 frentes que o Brasil precisa tocar, e nós temos também o vencimento de alguns títulos do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, desculpa. Nós temos alguns títulos vencendo, e esses investidores precisam receber os seus recursos. Então precisa ter dinheiro para pagar esses investidores. Então aí começa a surgir os títulos do Tesouro Direto. Então o governo vai emitindo novos títulos, vamos dar um exemplo aqui, 2035, 2045, IPCA 2045, por exemplo, vai vencer lá na frente, estamos falando de mais de 20 anos para frente. E aí surgem os títulos do Tesouro Direto, a partir desse momento. A emissão de novos títulos surgem para suprir todas aquelas demandas que eu mostrei para você. Ali eu mostrei 17 frentes, né, que o Brasil tem. Então o Tesouro Direto ele surge para captar recursos dos seus investidores e utilizar esse dinheiro para suprir essas necessidades do nosso país. Então, se o governo olha e identifica que ele não tem dinheiro para honrar com aquele título, porque ele vai vencer agora, ele pode ir lá emitir novos títulos do Tesouro, captar novos recursos para pagar aquele título que ele está vencendo. Parece muitas vezes a vida de alguns brasileiros, né? Ele só vai se endividando, se endividando, se endividando para pagar as dívidas que ele fez no passado. É um retrato que nós temos atualmente, infelizmente, né? Mas o governo ele vai emitindo novos títulos para suprir essa demanda. Mas Jefferson, e se ele não tiver? Como que pode acontecer? Alguém pode comprar esse título? Dá só uma olhada no site do próprio Tesouro Direto, ele mostra para a gente aqui que 30% dos títulos, por exemplo, estão na mão de instituições financeiras. 24% estão na mão de fundos de investimento, 22% em previdência privada. Então o que acontece? Essas instituições, o banco ele pode ir lá, por exemplo, e comprar um título do governo. Aquele título que o governo não vai ter dinheiro para pagar os seus investidores, ele pode adquirir esse título e oferecer dentro do banco um produto financeiro para você a 90% do CDI para captar recursos no banco, tornar aquilo um produto financeiro interno dele e ele ter poder sobre esse título naquele momento. E o governo, em contrapartida, recebe esse dinheiro e honra com o seu compromisso com os investidores no Tesouro Direto. Então, essa dinâmica ela pode acontecer caso o governo não tenha dinheiro para suprir a necessidade daqueles investidores que precisam receber os seus juros naquele momento. Então, se a gente olha hoje o Tesouro Direto, ele acaba sendo blindado por todas essas artimanhas ou por todas essas diversidades que podem acontecer com os seus títulos naquele momento, para que ela honre com um compromisso com seus investidores. Então essa é uma parte interessante quando a gente olha para o Tesouro Direto. Ele tem autonomia de emitir novos títulos, tem autonomia inclusive de imprimir mais dinheiro, mas essa a gente sabe que não é a melhor solução para um país, nós podemos quebrar um país se isso acontece desenfreadamente, né? Então a gente olha para o título e vê que ele tem a segurança ou de investir, ou de emitir novos títulos, ou de vender esse título para alguém e aí captar recurso, utilizar esse recurso para cumprir com aqueles desafios sociais e também para honrar o compromisso com seus investidores. Então nós temos a segurança então quanto ao investimento no Tesouro Direto. Antes de responder essa pergunta, olha só como que é o nosso país. O nosso país é a maior economia da América Latina. Nós somos, em 12º lugar, o maior PIB do mundo. Nós somos a 6ª maior população. Nós estamos em 5º maior país em área por quilômetro quadrado. Nós temos o 6º maior país de destino do IDPI. E, gente, nós somos uma riqueza tremenda. Só que não adianta eu ter esses números aqui se eu não tiver dinheiro para pagar o povo. Mas, felizmente, com grande alegria eu digo para você que
você está seguro sim em investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Primeiro, se tem um novo governo surgindo por aí, ele vai ficar durante 4 anos, né? E você está investindo no Tesouro Direto para daqui 20 anos, né? Para daqui 15 anos. Então ainda vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. E como eu mostrei para você, se ele tem algum desafio financeiro, ele vende esse título. Ele emite novos títulos. E quem não quer, por exemplo, receber um IPCA mais 6%, um IPCA mais 5,7%, um pré-fixado, por exemplo, de 12% ao ano, não é? Então ele emite títulos atrativos para atrair novos investidores, para captar recurso e honrar com seus compromissos. Ele vai administrando isso muito bem para manter o equilíbrio aí financeiro do nosso país e conseguir utilizar esses recursos em uma daquelas 17 frentes que eu mostrei para você. Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre aquelas 17 frentes que existem hoje no nosso país, eu posso fazer um vídeo ou até mesmo comentar aqui embaixo para você. Mas deixa aqui no comentário se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre aquilo ali, se você ficou curioso. E sobre o investimento no Tesouro Direto, fique com seu coração tranquilo. Por quê? Se você começar a observar um Banco do Brasil quebrando, um Itaú quebrando, aí você pode ficar muito preocupado, porque daí nós estamos caminhando para um caos. Agora, se você não vê esses sinais acontecendo, se você vê as instituições bancárias tendo lucro, pode ficar tranquilo, porque o último a quebrar vai ser o Tesouro Direto. Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece para que eles possam conhecer um pouco mais a economia do nosso país, como que surgem os títulos do Tesouro Direto e para que eles fiquem com o coração em paz, porque esse é o nosso lema aqui, viver em paz com o dinheiro. Bons investimentos para você, Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo.